Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal Tecnologia e Curiosidades. Vamos aprender sobre as placas tectônicas. Acompanhe o vídeo e tenha esse conhecimento. Bora pro vídeo. Placas tectônicas. O que é? Placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar umas das outras. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Teoria das placas tectônicas. Em 1913, Alfredo Wegener apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que, há milhões de anos, as massas de terra formavam um único supercontinente, chamado Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas no interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falado no passado. Principais placas tectônicas. O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Como exemplos de placas principais, podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico e a placa australiana. As menores podem ser exemplificadas pela placa do Ande do Norte, placa da Carolina e placa das Marianas. Veja a seguir as características de algumas das principais placas tectônicas que formam nosso planeta. Placa tectônica. Localização. Placa sul-americana abrange a América do Sul e estende-se até a dorsal mesoatlântica. Sua fronteira leste faz limite divergente com a placa africana. Ao sul, faz limite com a placa antártica e com a placa Scotia. A oeste, faz limite convergente com a placa de Nazca. E ao norte, limita-se com a placa caribenha. Placa de Nazca localiza-se à esquerda da placa sul-americana. O choque entre essas duas placas formou a Cordilheira dos Andes. Placa do Pacífico abrange boa parte do Oceano Pacífico. Limita-se ao norte com a placa do Explorador, com a placa Juan de Fuca e com a placa de Gorda. Seu limite com a placa norte-americana resultou na falha de San Andrés. Placa euroasiática abrange parte da Eurásia e limita-se com a placa africana e a placa da Índia. Separa-se da placa norte-americana pela dorsal mesoatlântica. Tipos de placas: oceânicas. Encontram-se no assoalho oceânico. Continentais. Situam-se sobre os continentes. Oceânicas e continentais. Situam-se sobre o continente e no assoalho oceânico. Por que as placas tectônicas movimentam-se? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto, camada da Terra composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em correntes de convecção. Esse movimento convectivo transfere calor do núcleo, camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas, provocando a movimentação das placas, levando à junção ou à separação dos continentes. Movimentos das placas tectônicas. A movimentação das placas é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou separação dos continentes. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento e de colisão. Limites das placas tectônicas. Limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas, nas quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas e vulcanismo. Limite divergente. No movimento divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, o magma do interior da Terra atravessa as fendas, sendo levado para a superfície. O magma, então, resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, que aumentam de tamanho. A separação das placas oceânicas dá origem a dorsais mesoceânicas, cadeias montanhosas submersas no oceano, que provocam expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. Já a separação das placas continentais pode originar terremotos e formar vulcões e vales em rift, regiões em que a crosta terrestre sofre uma fratura, provocando o afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre, como aqueles encontrados no Golfo da Califórnia. Movimento divergente. No movimento divergente, as placas tectônicas afastam-se umas das outras. 2. Limite convergente. No movimento convergente, as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando ocorre um choque entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso, a mais densa entre as duas.
Quando o choque ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma, logo, ambas sofrem dobramento. Um exemplo desse tipo de choque foi o que ocorreu entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Movimento convergente. No movimento convergente, as placas tectônicas aproximam-se e chocam-se umas com as outras. 3. Limite transformante. No movimento transformante, as placas deslizam umas em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento, não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas. Um grande exemplo de movimento transformante ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa Norte América, resultando na falha de San Andrés, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Placas no Brasil. O Brasil situa-se no centro da placa sul-americana, que possui uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e, aproximadamente, 200 quilômetros de espessura. Essa placa move-se para o oeste, afastando-se da dorsal mesoatlântica e aproximando-se das placas de Nazca e do Pacífico. Por estar localizado exatamente no centro da placa sul-americana, o Brasil quase não sofre grandes abalos. Há no país ocorrências de sismos de pequena magnitude, decorrentes do desgaste da placa. Principais placas tectônicas. Placa do Pacífico é a maior placa oceânica, presente na maior parte do Oceano Pacífico e apresentando uma extensão de 70 milhões de quilômetros quadrados. Forma uma zona de convergência com a placa norte-americana, responsável pela falha de San Andrés. Placa de Nazca, placa oceânica localizada no Oceano Pacífico a oeste da América do Sul, com extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados. Forma uma zona de convergência com a placa sul-americana, responsável por terremotos nos países localizados a oeste da América do Sul, como por exemplo, o Chile. Placa sul-americana, com extensão de 32 milhões de quilômetros quadrados, a placa sul-americana está localizada na América do Sul. O Brasil localiza-se no meio dessa placa. Forma uma zona de convergência com a placa de Nazca e uma zona de divergência com a placa da África. Os dois continentes afastam-se 3 centímetros por ano. Placa norte-americana, com 70 milhões de quilômetros quadrados, esse bloco abrange a América do Norte, América Central e a Groenlândia, além de uma parte do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Forma uma zona de convergência com a placa do Pacífico. Placa africana, encontra-se presente no continente africano, oeste da Ásia, Oceano Atlântico e Oceano Índico, com extensão de 65 milhões de quilômetros quadrados. O encontro dessa placa com a Euroasiática deu origem ao Mar Mediterrâneo e ao Vale do Rift. Placa Antártica, com 25 milhões de quilômetros quadrados, a placa da Antártica abrange toda a Antártida e os oceanos em suas porções sul. Placa Indo-Australiana, apresenta 45 milhões de quilômetros quadrados, sendo formada pelas placas australiana e indiana. Engloba a Austrália, Nova Zelândia, Oceano Índico e parte do Oceano Pacífico. Várias ilhas são formadas na região em virtude do encontro com a placa das Filipinas. Placa Euroasiática Ocidental, nela estão localizados o continente europeu e o oeste da Ásia. Sua extensão é de 60 milhões de quilômetros quadrados. Placa Euroasiática Oriental, com área total de 40 milhões de quilômetros quadrados, esse bloco abriga o continente asiático. Forma uma zona de convergência com as placas das Filipinas e do Pacífico. Essa é considerada a zona mais sísmica do planeta, sendo uma das regiões com maior ocorrência de vulcões e terremotos. Placa das Filipinas, localizada no Oceano Pacífico a leste das Filipinas, essa placa possui 7 milhões de quilômetros quadrados. Nela, está presente quase a metade dos vulcões ativos da Terra. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Na descrição terá o link do grupo no WhatsApp. Até o próximo vídeo.